A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos assiste aqui no nosso grupo de estudos bíblicos, o grupo da Igreja Batista Independente de Rolândia, com a participação de diversos irmãos das igrejas em Angola, da Igreja do Novo Testamento, tem o irmão Bruno também da Assembleia de Deus, entre outros irmãos. Queremos aqui agradecer a participação dos irmãos e já darmos início a mais uma das nossas lições, que muito tem nos engrandecido, tem nos edificado, temos crescido na graça e no conhecimento. E essa lição de hoje também não é diferente. Hoje falaremos sobre a revelação progressiva de Deus e suas formas. Quando você pensa em revelação, o que te vem à mente? Algo que está escondido, algo que está obscuro, digamos assim, algum mistério. E é assim que Deus age. Deus, ele é um Deus, guarda essa palavra, é chamado de Deus abscôndito. Deus abscôndito é um Deus que se esconde, mas não com o objetivo de fugir do ser humano, mas um objetivo de que o ser humano procure, de que o ser humano busque, o encontre. É semelhante a um pai que, brincando com a sua criança, com o seu filho, brinca de esconde-esconde. O pai se esconde e o pai está vendo onde o filho está. Mas o filho não está, ele está procurando. O filho sabe que o pai está ali. E geralmente o pai, na brincadeira, ele dá alguma pista que o filho percebe que o pai está por ali. Por exemplo, se ele se esconde atrás de uma cortina, às vezes ele deixa o pé à mostra, o filho olha, o pé do meu pai, ele está ali. E o que mais importa nessa brincadeira é o encontro, é um abraço entre o pai e filho. E da mesma forma, Deus ele se revela ao ser humano de uma forma que permite que o ser humano busque a Deus. Tá? Então, nós vamos ver hoje sobre essa forma. Muitos até afirmam, né, que é impossível alguém explicar a Deus. Não tem como um ser humano explicar a Deus. E eu digo para você, a fundo, realmente ninguém explica Deus. No entanto, o que se pode explicar de Deus é o que ele deixou se conhecer. Tudo que nós sabemos de Deus é o que Deus permitiu que o ser humano conhecesse. E essa revelação de Deus, ela não é única de uma vez, não é enfática, tá? Pontual, não. Ela é gradativa, progressiva, paulatinamente. Então, você, meu querido irmão, o que você conhece de Deus hoje não é o mesmo que você conheceu quando você começou a caminhada cristã, quando você aceitou Jesus. É diferente. Hoje você conhece mais. Então, a vida cristã é uma vida prática, é uma vida do dia a dia. O teu cristianismo, você não aprende tudo de uma hora para outra, num determinado momento. O teu cristianismo, você vai crescendo, você vai aprendendo conforme vai passando os seus dias. E toda a revelação de Deus é assim. E nós vamos entender aqui nessa aula que a revelação de Deus, ela é dividida em 4 formas diferentes. E nós vamos observar algumas delas nesta aula. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho de João, no primeiro capítulo, um texto muito conhecido, e nós poderemos observar um pouco sobre os 4 tipos de revelação de Deus. São 4 tipos, formas diferentes. Ok? Então vamos lá. O primeiro texto, como eu disse, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por enquanto até aqui, meus irmãos. Aqui, esse texto narra
um período muito remoto, muito distante. O período onde houve a criação e até mesmo antes da criação. O texto nos diz que no princípio havia apenas o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E justamente no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Que dele quem? Do Verbo, a palavra de Deus. Nós cremos sendo o próprio Filho de Deus. Então, só nesse texto aqui nós conseguimos ver 3 das 4 revelações que nós iremos estudar aqui. Primeira delas, no capítulo 1, versículo 1 e 2, é a revelação da palavra de Deus na eternidade. Ou seja, o Verbo vivo, a palavra de Deus já estava sendo revelada quando ainda nem existia humano, nem existia mundo, terra. Antes da criação original, o Verbo já era, o Verbo já existia. E essa é a revelação da palavra na eternidade. Depois nós veremos a revelação da palavra na criação, quando no versículo 3 nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada que foi feito se fez. Na criação, então, a palavra de Deus, o Verbo vivo, que é uma pessoa, é o próprio Filho de Deus, é uma pessoa da divindade, ele se revelou na criação. E depois aqui já nos versículos 5, que vai até o 21 e 25, a revelação da palavra na redenção. Nós podemos ler onde? Lá 1 versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Todo ser humano que não tem Cristo, ele permanece em trevas, mas a luz, ela resplandeceu nas trevas. A luz de Cristo resplandeceu onde havia trevas. E deu-se início à redenção do ser humano. Então, logo de início, nós já vemos aqui, falamos 3 formatos de revelação, mas eles estão dentro de um título maior, que nós podemos entender que o primeiro deles, meus irmãos, é revelação geral. Como que é a revelação geral? É a forma que Deus se revela através da natureza, através de toda a criação. Deus se revela. Ele criou o homem, colocou o homem no jardim e lá Deus se revelava a esse homem. Mesmo depois do ser humano ter sido expulso do jardim do Éden, ainda assim Deus se revelava a esses homens. Mesmo com o pecado, Deus ainda se revela na natureza de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível. Conta-se que eu tinha um tio meu, ele não cria tanto em Deus, ele achava que a igreja era apenas para roubar dinheiro, ele era daquelas pessoas que não confiavam em pastor, não confia em crente, não gosta de crente, e não podia ouvir falar de Deus. Ele ficava muito bravo, mandava parar. Um belo dia ele acordou cedo, olhou o céu, todo colorido, bonito, luzente, e ele disse: nossa, que dia lindo, que céu lindo, veja como Deus é bom, olha que céu lindo que ele criou. Então veja bem, meus irmãos, ele reconheceu a grandeza de Deus na criação, ele viu como é bela a criação e glorificou a Deus, ele deu glórias a Deus mesmo sendo um ímpio. Então veja como Deus se revela na natureza. O próprio salmista nos diz, lá no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e tudo na criação aponta para o Criador. Tudo que nós vemos na criação está, perdão, irmãos, está apontando para o Criador e está glorificando ao nome do Senhor. Tudo na criação. Então, há um outro salmo que diz que um dia proclama
ao outro dia. E tudo nós vemos que na própria natureza Deus se revela de uma forma maravilhosa. E aqueles que não percebem, aqueles que não entendem, não enxergam isso. Veja o que nos diz o texto de Romanos no capítulo 1. Você pode abrir conosco. A partir dos versículos... A partir do versículo 18 até o 27, Paulo ele vem falar da idolatria e da depravação dos homens. Fala da ira de Deus. Olha só o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então veja que Deus se manifestou a todos os homens através da natureza. Todos podem crer no Senhor por causa da natureza. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou seja, por meio da criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Então veja como o homem mesmo se corrompeu. Foi dado a conhecer ao ser humano. Ao ser humano foi dado conhecer o Criador. O ser humano ele tem essa necessidade de conhecer um ser sobrenatural, um ser acima de toda a inteligência humana. Nós chamamos um ser transcendente, que ele transcende toda essa esfera humana do nosso mundo. E o ser humano tem essa necessidade de conhecer esse ser. É mais porque muitos não aceitam ao Cristo, não aceitam ao nosso Deus. E é justamente o que nos diz o final do versículo 20. Que os homens que abandonaram, que não aceitaram os atributos invisíveis de Deus, são considerados indesculpáveis. Que isso que entra naquela questão, irmão, sobre qual pecado nos deixa fora do céu. Lógico, a prática constante do pecado nos deixa fora do céu, porque você já ama o pecado. Mas se você teve uma prática e você se arrependeu, o Espírito Santo ele vai fazer isso. Esse é o trabalho dele de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo, ele nos corrigir, ele nos ensinar de uma forma que nós possamos entender aquele pecado e nos trazer arrependimento, para que nós não voltemos a praticar esse pecado. Nos traz quebrantamento, isso é obra do Espírito Santo. Então você percebe que os homens que não deram glória ao Senhor, mesmo conhecendo-o como Deus, esses homens são indesculpáveis. Ou seja, é uma negação da divindade do próprio Deus. E isso sim é um pecado de morte, é um pecado que pode deixar muitas pessoas fora do reino de Deus. Então, meus queridos, nós podemos ver em todas as situações, você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber como Deus ele se revela na natureza. Nós podemos perceber aqui como Deus se revelou na natureza no Salmo. Então tem tantas situações, irmãos, onde Deus se revela. Você pode observar a glória de Deus. A variedade de animais que nós podemos ver na natureza celebra a glória de Deus. A variedade de peixes no mar, animais marinhos, de aves, tipos de ser humano, gostos de ser humanos. Quando nós frequentamos um shopping center, por exemplo, eu até dei um exemplo na igreja, na paróquia Leão de Judá, quando eu disse para um irmão, vocês preferem Coca-Cola ou sumo?
Um irmão disse que preferia sumo, o outro preferia Coca-Cola. Quem está correto ou quem está errado? Não há certo ou errado nesse exemplo que eu dei. Mas o interessante é que cada um tem um gosto. Então Deus fez cada um diferente. Cada um de uma forma diferente. Mas mesmo assim, mesmo com as nossas diferenças, com milhares de pessoas que existem nesse mundo diferentes, a revelação de Deus ela é ampla. Por isso ela é chamada revelação geral, porque ele se revelou a todos os homens de uma só vez, se revelou na natureza de uma só vez. Essa é a revelação geral. Então nós podemos observar aqui que esse tipo de revelação desde a criação, então todas as eras, o Senhor ele tem se revelado. Mas além da revelação geral, qual outra forma de revelação nós podemos entender? Temos na sequência a revelação particular. O que seria revelação particular? Basicamente é quando Deus se revela a uma pessoa em específica, da forma como ele se revelou a Abraão, anteriormente chamado de Abrão, e depois Deus mudou o nome desse homem. Portanto, essa revelação de Deus ela era exclusiva para aquela pessoa. Então, a forma que Deus se revelava para Abraão não seria a mesma forma que ele se revelou a Josué, a mesma forma que ele se revelou a Moisés, a mesma forma que ele se revelou a Isaac, a Jacó ou tantos outros. Cada pessoa, cada crente em Cristo, ele recebe essa revelação de uma forma particular, de uma forma diferenciada. Então, os grandes exemplos podemos citar esses irmãos que nós falamos, né, esses personagens bíblicos. E é tanto que nós podemos observar um texto bíblico muito interessante, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, que nos diz que o conceito de vida após a morte e o desejo pela eternidade foi colocado no coração do homem pelo próprio Deus. Então, tudo que o homem deseja saber como que é na eternidade, como que é lá no céu, na glória, isso é um desejo que o próprio Deus colocou em seu coração. Essa pessoa talvez saberá como será lá, talvez só por revelação daquela situação. Mas, no entanto, aqui como nós estamos estudando, a revelação particular, Deus se revela, Deus se doa para uma pessoa específica. Outro exemplo no Novo Testamento seria Paulo, quando Jesus se revelou a Paulo na estrada para Damasco. Quem estava em volta, eles ouviram a voz, mas não viram nada. Então você pode ver como é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, é uma forma de revelação de Deus. Então Deus se revela particularmente da forma que ele se revela a mim, não é a mesma forma que ele se revela a você. É particular, como o próprio nome já diz. Então Deus se revela a cada um de nós. E isso também é através da pessoa do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, que ele usava, ele se revelava e ele usava aquelas pessoas. Ele descia e essa pessoa era dotada de uma capacidade, seja para trabalhos artísticos, administração, guerras, entre outras situações. O Espírito Santo de Deus atuava na vida dessa pessoa. Então, ali Deus poderia se revelar ou revelar os seus sonhos, seus desejos, seus planos, seus projetos para essas pessoas, para que elas pudessem ter uma decisão ou chegar a um ponto de poder realmente decidir entre obedecer e desobedecer, sabendo que a desobediência nos traz consequências. E essa então foi a revelação particular de Deus. Há também a revelação específica. Então você vê que Deus se revelou na natureza,
na criação de diversas formas, Deus se revelou a pessoas em particular. Então Deus se revelava a determinadas pessoas, mas nem todos Deus se revelava. Em alguns casos, o Senhor se revelava a um sacerdote, a um profeta, a um líder, e esse povo fazia, essa pessoa, qual Deus se revelava, o representava diante do povo. Então nós podemos entender de fato que a revelação, como era feita, por exemplo, com Adão. Adão, ele era um representante de Deus na criação, só que Adão falhou. E nesse ponto aqui nós podemos ver, nós temos sacerdotes, nós temos ministros, pastores, presbíteros, bispos, enfim, diversos ministros, as quais o Senhor poderia ter se revelado e se revela particularmente, e ainda se revela hoje. Mas hoje, além de se revelar pessoalmente, ele utiliza uma ferramenta maravilhosa, que é a sua própria palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Essa é a revelação específica, é uma forma específica que o Senhor usou para se revelar. E isso nós podemos acompanhar no texto que se encontra em Hebreus, carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, onde já se inicia essa carta dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, os profetas foram uma das maneiras a qual o Senhor Deus falou ao povo. Veja no versículo 2, o texto nos diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a revelação específica é a própria palavra de Deus, ele se revela através da sua palavra. Então, cada vez que você estuda a palavra de Deus, que você medita, você está sendo renovado. A palavra do Senhor, os textos são os mesmos, mas eles não sofrem mutação. No entanto, o nosso coração disponível a receber as bênçãos espirituais e a revelação de Deus através da palavra. Então, nós somos modificados todos os dias. E na revelação específica, Deus se revela através da sua palavra. Quem busca ao Senhor mediante ao estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação, Deus se revelará a ele. Tem um texto, não vou me recordar agora, de Jeremias, onde diz: clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. As coisas grandes e ocultas ainda estão separadas para aqueles que deverão clamar ao Senhor, todos nós. E é o que nos diz a palavra. Jeremias disse: clama a mim, e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nós cristãos, nós temos aqui de um lado a revelação geral, como já foi dito. Nós temos a possibilidade de termos a revelação particular, Deus se revelar a nós de alguma forma. Nós temos essa possibilidade. E temos a revelação escrita, que é através da palavra do Senhor, que ela é preciosa, como diz lá no Salmo 119, onde diz, deixa eu achar o verso, onde o texto nos diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela deve ser guardada, respeitada, amada, mas utilizada, deve ser estudada, assim, meditada, para que possamos crescer. E é o que a palavra nos diz, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E é tão maravilhoso como o Senhor se revela através da sua palavra. Já vi caso de muitas pessoas ímpias
de muitas pessoas não crentes que estudam a Bíblia apenas com o intuito de debate, o intuito de ir contra, de falar palavras contra o que foi ensinado na palavra. Então, o Espírito Santo não se revela, não há revelação específica através da palavra para pessoas que se achegam a estudar a palavra sem reverência, sem respeito, sem oração e sem o desejo de obedecer. Porque muitos estudam a Bíblia já sabendo que não irão obedecer, e isso não é correto ante os olhos do Senhor. Amém? E por fim, como nós já falamos aqui lá em João, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 14, fala sobre a revelação especial. Então já falamos sobre a revelação geral, a particular, a específica. Então a geral na natureza, de uma forma abrangente, todos são afetados, recebem essa dádiva dessa revelação. A revelação particular, quando Deus ele se revela a uma pessoa específica, ele tem algo particular com essa pessoa. Terceiro, a revelação específica é a palavra de Deus escrita. Tá? Já não é mais questão da consciência humana, apesar da consciência atuar no meio dessa revelação, mas ela se dá com a palavra de Deus escrita. E por fim, a maior de todas as revelações, o grande, vamos dizer assim, um grande segredo, o grande, me fugiu a palavra da cabeça agora, irmãos, o mistério, essa é a palavra, o mistério de Deus é o seu próprio Filho. Alguns estudiosos dizem que o inimigo não sabia que Deus tinha um filho de semelhante natureza, igual a Deus. E Deus se revelou em especial em seu Filho. Alguns textos, lá em Hebreus, nos últimos capítulos, vai falar sobre a eterna aliança. E depois, em Efésios, fala sobre o lavar regenerador. Não, perdão, não me lembro se é realmente Efésios, tá? Eu preciso confirmar esse texto. Então nós temos aqui, lá em Hebreus, fala sobre o sangue da eterna aliança. Uma aliança, para ser eterna, tem que ser estabelecida em pelo menos duas pessoas, e pessoas de igual natureza, eterna, para essa aliança ser eterna. Então, entre a Trindade, foi estabelecido esta aliança. Então veja como o Filho de Deus se revelou à humanidade. Como? Ele se revelou como um menino, um bebê, uma criança indefesa. Cresceu como todas as crianças, como todos os adolescentes, como todos os jovens. E por fim, a última das 4 revelações é a revelação especial. Então, para um Deus que já se revelou a todos, na natureza, que nós chamamos de revelação geral, porque ele se revela a todos, como eu já disse. Na revelação particular, quando ele se revela a indivíduos específicos de forma particular. Na revelação específica, quando ele se revelou a sacerdotes, a profetas, e estes escreveram, ou seja, a revelação é através da palavra de Deus, é bíblica, é na Bíblia. A revelação especial é o que nos diz o texto de Hebreus, no capítulo 1, que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus tinha falado de diversas formas, de diversas maneiras, utilizando diversas pessoas diferentes. Mas nos últimos dias, próximo ao que diz o autor, Deus se revelou em seu Filho. E o próprio texto nos diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então todos quantos conheceram a Jesus pessoalmente, lá no início da era cristã, então presenciaram, tiveram a oportunidade de ver a revelação de Deus em seu Filho Jesus. Como talvez eu já tenha dito aqui, muitos estudiosos acreditam que Deus
tinha um mistério, a qual nem os anjos, nem o inimigo, os anjos caídos, sabiam que Deus tinha um filho, que era o próprio Jesus. E esse filho era o mistério de Deus que foi revelado na sua encarnação aqui na Terra. Então o Senhor Deus já havia preparado a vinda do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus, ele escolheu, ele aceitou essa missão de vir nos resgatar. E ele foi revelado aqui na Terra, revelado ao mundo. O mundo não o conhecia. E de fato o mundo também muitas vezes não conhecia Deus. Conhecia Deus como muitos conhecem hoje, apenas de ouvir falar. Mas Jesus veio revelando a essência, revelou o coração do Pai. Então tudo que nós podemos conhecer de Deus, nós só conhecemos através de Jesus. É como se Jesus fosse o nosso telescópio, a nossa luneta, o nosso binóculo para que possamos enxergar a Deus. Que sem Jesus nós nada poderíamos fazer, ele mesmo disse. Então sem Jesus nós não conseguiríamos chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Ele mesmo disse isso, que ninguém iria ao Pai sem passar por ele, sem Jesus. Então todos quantos podem ver a Jesus, estes conseguem ver ao Pai, pois eles são um. Eu quero dizer, não a mesma pessoa, mas unidade. A unidade deles é tão divina e maravilhosa que eles se complementam, um reflete a glória do outro. Então, como o Senhor Jesus ele encarnou, ele viveu em carne e osso aqui na Terra, ele é a representação total e exata do nosso Deus. Então todo aquele que rejeita a revelação especial, ou seja, rejeita o próprio Cristo, tem rejeitado a Deus e tem rejeitado a salvação. Então, como nós entendemos que a salvação ela é direcionada para os seres humanos e nem todos irão se salvar, por quê? Porque nem todos irão aceitar a graça. Há uma história que diz que um homem, ele era muito mal, todos conheciam ele naquele país. E aí, esse país tinha um governador, nesse estado tinha um governador, e esse homem estava condenado à morte. Aí as pessoas se juntaram, né, os moradores, nós conhecemos ele desde pequeno, então, e conversaram com o governador para o governador dar uma nova chance para ele. E o governador foi convencido a dar uma nova chance a ele. Escreveu uma carta de perdão, libertando aquele homem. E o governador mesmo foi entregar essa carta para a libertação daquele homem. Mas o governador disse, eu não vou, como governador, eu vou disfarçado. Eu vou me disfarçar de pastor. Então esse governador se disfarçou de pastor, se vestiu como um pastor, pegou uma Bíblia, colocou a carta de perdão expedida pelo juiz dentro da Bíblia e foi ao presídio. Quando ele chegou na cadeia lá, ele ia se apresentar para esse homem que iria ser morto. Esse homem não deixou nem o governador, que estava disfarçado de pastor, falar. E começou a xingar, falar palavras torpes, cuspia no pastor, falou, eu não quero saber de você, eu não quero saber de nada, não quero saber de igreja, de pastor. Passado um tempo, o governador, tudo bem, até mesmo por questão de segurança, né? Poderia apanhar desse homem. O governador saiu. O carcereiro disse, você é um tolo. Ele falou, por quê? Eu não quero saber de religião. Ele falou, mas aquele não era um pastor, era o governador. E ele estava com uma carta de perdão dentro da Bíblia. Ele iria te perdoar e te libertar da sua sentença de morte. Passado um tempo, quando foram consumar a sentença, quando foram executar esse homem, ele pediu a palavra e disse, eu quero dizer aqui a todos, para mim não tem mais jeito, eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi. Eu estou morrendo pelo perdão que eu não aceitei. Então, na revelação especial de Jesus, ele também se revela a todos. Mas como? Através da igreja. Então, o próprio Filho, ele usa a palavra, que é a revelação específica, ele se revela particularmente, mas dessa vez não apenas a pessoas específicas, mas à igreja, através do Espírito Santo.
e ele se revelando à igreja anuncia Cristo. O nome disso é Evangelho, é as boas novas. E aqueles que o aceitam, ele vem junto com o Pai e faz morada neles. E essa pessoa é salva. Então quem se perde é porque rejeitou a graça do perdão de Deus. E essa é a maior das revelações. Então Deus se revelou e revelou que ele tem um plano de salvação para todos os homens. Basta a humanidade crer. Amém? Pois bem, irmãos, então nós vimos aqui sobre as 4 revelações e Deus se revela de uma forma muito especial. Eu vou colocar algumas imagens aqui incluídas neste vídeo e os irmãos vão entender uma certa situação que eu quero explicar agora, sobre a perspectiva da revelação de Deus, através, por exemplo, de profecias. Muitas vezes Deus se revelou e ainda se revela através de profecias, mas a questão da perspectiva do tempo de quando irá se concretizar, se realizar essa profecia, nem sempre é do jeito que nós imaginamos. Os irmãos vão entender aqui essas perspectivas, as perspectivas dessas imagens. E eu vou explicar um pouco em cima de cada imagem sobre a perspectiva, porque em algumas delas, nem sempre o que você está vendo realmente ela está, as imagens estão muito próximas ou paralelas. Para que o olho do ser humano imagine ou perceba de acordo com o que ele está enxergando, é usado um efeito de ilusão de ótica, tá? Então, nas fotos elas são montadas a uma certa distância, as peças, as coisas que compõem essas fotos, para quem está visualizando, parece que está tudo perto, mas não está. É dessa forma, com a perspectiva de tempo, que aconteceu muitas profecias bíblicas, que quem ouvia essas profecias imaginava que iria acontecer de determinada forma. E depois de certo tempo, entendeu-se que não era aquilo. Que exemplo que eu quero dar para vocês? Como eu disse sobre as perspectivas, aparenta que o homem realmente está em cima das mãos da mulher e o outro em cima das mãos do homem. Mas a mulher está muito próxima da câmera e o homem está mais distante. Assim como essa garrafa de coca está mais próxima da lente e o homem está distante, mas representa que eles estão na mesma posição. Isto é perspectiva. Essa foto do tênis também. Nesta foto também podemos ver perspectiva. De onde nós estamos olhando, parece que as montanhas estão muito próximas e paralelas uma à outra, mas na verdade há uma grande distância entre uma e outra. Isto é perspectiva. O primeiro exemplo, vamos começar esse exemplo com o texto de Daniel 12, o versículo 11. Daniel é um livro também um tanto quanto difícil de se compreender, devido às várias profecias nós chamamos escatológicas. A palavra escatológico tem a ver com estudo das coisas dos fins dos tempos, ou estudos das últimas coisas. Então, muito do que nós lemos aqui em Daniel são coisas que são textos, ou são explicações, frases, são profecias que usam termos ou exemplos para que nós possamos entender. Isso é chamado de projeção profética. Quando algo que nós conhecemos ele é usado como exemplo para simbolizar ou significar algo que nós não conhecemos, algo que só está na glória eterna. E não há termos humanos para explicar. Então, no texto de Daniel 12, no versículo 11, o texto nos diz a seguinte profecia: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Veja que o texto fala que será posto
uma desolação, uma abominação desoladora. Uma abominação, algo abominável será colocado no templo. Então ali está falando do tempo do fim. Está falando do tempo do fim e nos diz que o texto diz que será tirado o sacrifício diário. Primeiro ponto, o judeu ele não consegue entender, ele não consegue compreender ele não ofertando. Para o judeu não é normal, não é algo correto. Então, no fim dos tempos, quando o anticristo proibir o sacrifício diário, proibir a oferta, o judeu vai entender, falar, não, pera, como que eu não posso ofertar para o meu Deus? Eu tenho que ofertar para o meu Deus. E nesse momento que os olhos deles irão abrir e entender que aquele é o anticristo. Tá? Então, quando nós vemos que vai chegar esse tempo, nesse tempo será colocado a abominação no templo. Depois disso, meus irmãos, todo o povo que ouviu essa profecia, eles imaginavam que logo ia acontecer. E todos esperavam que fosse acontecer. E, no entanto, chegou um certo tempo. Aqui o Daniel, ele viveu por volta do ano 570, 540, 550 antes de Cristo. No entanto, eu vou até pegar uma outra Bíblia aqui. Esta Bíblia aqui é a Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia católica. Talvez muitos irmãos vão pensar, nossa, mas por que o Fernando está usando uma Bíblia católica? A Bíblia católica, meus irmãos, é exatamente a mesma Bíblia evangélica. No entanto, as Bíblias protestantes, as Bíblias evangélicas, elas utilizam a sequência de livros da Bíblia judaica ou da Bíblia hebraica. E a católica, ela usa a Bíblia como referência à sequência de livros da Bíblia latina, tá? Que era a Bíblia em latim na época do Império Romano. Então ela tem pelo menos mais 7 livros, são chamados de apócrifos. Muitos estudiosos, muitos eruditos acreditam que esses livros não têm inspiração divina. E não é isso que nós vamos discutir agora. Mas alguns desses livros, eles têm um valor histórico. Então é interessante, quem puder ler, quem quiser ler os livros apócrifos, leia como um conteúdo histórico. Temos muito que aprender. E esse texto de Macabeus, está lá no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1. Os livros de Macabeus como um todo, eles relatam um pouco da história que aconteceu no chamado período interbíblico. O que seria esse período interbíblico? É um período entre o último profeta, que seria Malaquias, até o João Batista. Quando esse intervalo de pelo menos 400 anos é um intervalo onde é dito que Deus ficou em silêncio. Deus não falou, não se revelou aos homens. Mas nesse ponto que nós podemos estudar aqui, vemos que ele não se revelou aos homens com a revelação específica, que é a revelação através da palavra, ou seja, não havia palavra profética. Mas Deus se revelava a algumas pessoas, como é o caso da família dos Macabeus, que eles foram movidos de um zelo pela sua religião, um zelo pela palavra, um zelo pelo Deus de Israel e pelo seu templo, que eles se rebelaram contra os governantes da época, que eram os gregos, tá? Na pessoa do general Antíoco Epífanes. E veja o que nos diz o texto de Macabeus 1:21. Na verdade, vários textos aqui de Macabeus nos vão dizer, olha só, irmãos, entrou com arrogância no santuário, roubou o altar de ouro, o candelabro e todos os seus acessórios, ou seja, cessou o sacrifício, parou o sacrifício. A mesa dos pães apresentados, as taças para libação, as travessas, os incensários de ouro, as cortinas, as coroas, arrancou toda a decoração de ouro da fachada do templo. Tomou também prata e ouro, vasilhame de valor e os tesouros escondidos
que encontrou e levou tudo para sua terra, depois de derramar muito sangue e de proferir fanfarronadas incríveis. Nesse meio tempo, esse general, ele invadiu o templo, cessou o sacrifício e ele colocou um altar idólatra dentro do templo. Além de colocar um altar idólatra, onde foi sacrificado uma porca, e os judeus eles não podiam conceber, para eles era algo terrível e abominável sacrificar uma porca. E também colocaram uma estátua de Zeus, que é um deus grego, dentro do templo, no Santos dos Santos. Então o judeu, para ele, foi o ápice. Ele ficou muito horrorizado, porque o judeu, todos sabem, o porco, a carne de porco para o judeu é uma carne imunda. Então tudo isso corrompeu o santuário. E muitos dos judeus que estavam ali naquela época imaginaram, é a profecia de Daniel se cumprindo. E muitos creram dessa forma. E depois houve essa revolta dos macabeus, eles derrotaram os governantes da época e houve o nascimento ali de um governo judaico, através da família dos macabeus. Depois alguns netos desses macabeus, dos primeiros macabeus, continuaram num reinado sem independência da Síria, de uma forma particular ali também. E houve essa dinastia onde os próprios macabeus conseguiram governar o povo. Então você veja, as pessoas naquela época imaginavam que aquela profecia de Daniel teria sido cumprida ali nesse período com os macabeus. No entanto, depois de pelo menos uns 100, vamos colocar 110, 120 anos, Jesus expõe uma nova profecia lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, capítulo 24, o versículo 15. Onde Jesus diz: quando, pois, virdes o abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar a casa alguma coisa. E o texto prossegue. Então Jesus diz, quando virem aquela abominação, aquela desolação abominável de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia, ou seja, está falando do fim. Aí então todos que ouviam essas palavras de Jesus entenderam e relembraram da situação que eu acabei de ler lá em Macabeus e com certeza pensaram, espera, mas o cumprimento da profecia não foi lá com os macabeus? Então vai cumprir de novo. Aí o povo começou a esperar e a se preparar. E a história nos diz que no ano 70, um general romano, o general Tito, invadiu Jerusalém e colocou dentro do templo uma estátua também idólatra, uma estátua do imperador da época e uma imagem profana, uma imagem pagã. E isso gerou uma revolta também nos judeus. E houve outras revoltas ali, estourou uma perseguição à igreja e o templo foi destruído e nunca mais foi construído até agora, não foi construído novamente. Tanto que hoje no local do templo existe uma mesquita muçulmana construída, não há mais templo. Então todos os judeus da época entenderam que ali era o cumprimento da profecia de Daniel. No entanto, nós podemos entender, estudando o Apocalipse e outros textos, que o iníquo se manifestará e ele se assentará num trono no templo. Mas como, Fernando? Não existe mais templo? Ou seja, o templo de Jerusalém será reconstruído e lá o anticristo se assentará. E isso está falando o que, irmãos? Da grande tribulação, de quando
vier o fim. Ou seja, não se cumpriu nos Macabeus, mudando a forma de falar, se cumpriu em partes, se cumpriu nos Macabeus, se cumpriu depois na profecia que Jesus fez a respeito do ano 70 e ainda irá se cumprir novamente na grande tribulação. Isso é o que nós chamamos de revelação progressiva. Então, se Deus revelou através de uma profecia, nem sempre ela vai acontecer de fato toda de uma vez. Essa profecia pode ser que ela aconteça progressivamente ou paulatinamente. Muitas vezes pode ser uma profecia que não se cumprirá na minha vida, mas se cumprirá na vida de algum neto meu, de algum filho meu. É algo que nós entendemos que Deus pode cumprir em alguma geração futura. Quem somos nós para questionar, não é mesmo? Então, meus irmãos, é o que nós tratamos hoje sobre revelação de Deus. Aquilo que Deus se revelou a nós no começo da nossa caminhada, talvez ainda era pequeno, e Ele se revelou mais na sua vida e se revelará mais a cada dia. Então, a cada passo que nós damos na vida, é um crescimento a mais que nós temos com o Senhor. Amém? Eu agradeço a todos pela atenção, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um e que o Senhor continue se revelando a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa aula, depois eu vou colocar um questionário no grupo e todos poderão responder esse questionário. Amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima.